O ar noturno carregava o zumbido distante de carros, uma canção de ninar suburbana familiar. Dentro da casa dos Carter, as luzes brilhavam suavemente, iluminando um lar perfeito, em móveis impecáveis, cuidadosamente arrumados, porta-retratos e uma sensação de ordem que sugeria estabilidade. Mas a estabilidade era uma ilusão, e Alex Carter começava a enxergar através dela. Sentado na ilha da cozinha, ele tomava seu café, encarando o balcão de granito como se ele guardasse as respostas para o desconforto que crescia dentro dele. Sempre se considerará um homem lógico. Construía pontes, projetava estruturas destinadas a resistir ao tempo e à pressão. No entanto, seu próprio casamento, uma fundação que ele outrora acreditava inabalável, começara a mostrar rachaduras. Eram coisas pequenas no início, em manhãs em que Megan mal o reconhecia, seus beijos se tornando rápidos, obrigatórios, noites em que ela ficava no celular, os dedos voando pela tela enquanto ria suavemente de algo invisível. À noite, ela se virava para o outro lado na cama, seu corpo estranho, frio e distante. Ele se convencera de que era o estresse do trabalho, em prazos, reuniões corporativas, o cansaço de gerenciar pessoas. Mas as desculpas começaram a se desgastar quando os jantares de negócios dela se tornaram mais frequentes. E então havia o perfume. Megan sempre usará fragrâncias sutis, elegantes, lavanda, baunilha, algo leve que permanecia no ar como um sussurro. Ultimamente, porém, ela chegava em casa envolta em algo diferente, algo desconhecido, ousado, pesado. Não era dela. E não era dele. Alex apertou a caneca de café. Asterisco, você está sendo paranoico, asterisco, disse a si mesmo pela 100ª vez. Asterisco, ela não faria isso. Ela não poderia, asterisco, mas a dúvida o corroía, seus dentes afundando mais a cada nova inconsistência. Foi o vizinho, Jim, quem, sem querer, plantou a semente final de suspeita. Ei, Alex, disse Jim casualmente uma manhã, enquanto ambos estavam junto às caixas de correio, o sol lançando sombras longas sobre suas entradas de garagem. Pensei que você estava fora da cidade no último fim de semana. Alex franziu a testa, segurando os envelopes nas mãos. E estava. Viagem de negócios para Chicago. Por quê? Jim hesitou por uma fração de segundo a mais. Oh, sem motivo. Só, notei que as luzes estavam acesas à noite. Pensei que Megan tivesse recebido companhia ou algo assim. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas e não resolvidas. Alex forçou um sorriso tenso. Provavelmente só algumas amigas. Mas a ideia já havia se alojado em sua mente como uma farpa. Luzes acesas à noite enquanto ele supostamente estava fora. A viagem para o trabalho naquela manhã parecia diferente. As mesmas curvas, os mesmos semáforos, o mesmo trecho de rodovia, mas seu mundo havia mudado sutilmente. Não estava mais firme sob seus pés. Ele não conseguia se concentrar nas reuniões, e-mails ficaram sem resposta, os números e figuras que ele normalmente processava com facilidade se embaralhavam. Sua mente repetia as palavras de Jim, dissecando-as, torcendo-as em 100 significados possíveis. Naquela noite, ele chegou em casa mais cedo que o normal. A casa estava vazia, silenciosa, exceto pelo tic-tac rítmico do relógio de pêndulo no corredor. Ele se movia pelos cômodos com passos cuidadosos, como se esperasse encontrar alguma evidência gritante à vista. Mas tudo estava exatamente como deveria estar. E, no entanto, não estava. Seu olhar se demorou no sofá da sala, os almofadões perfeitamente ajeitados, o leve cheiro de colônia que não pertencia a ele. Seu estômago se contraiu. Algo acontecerá ali. Durante o jantar, ele observou Megan de perto. Ela mal olhou para ele, mexendo no celular, cutucando a salada com o garfo distraidamente. Você está quieto, ele disse, a voz comedida. Ela ergueu os olhos, surpresa, como se tivesse esquecido que ele estava ali. HM? Oh, só cansada. Ele estudou, em a expressão cuidadosamente neutra, o jeito como ela colocava uma mecha de cabelo atrás da orelha, um hábito nervoso que ela tinha desde a faculdade. Dia difícil? Ele perguntou. Ela deu de ombros. Reuniões. O drama de sempre no trabalho. Um roteiro familiar, bem ensaiado. Alex assentiu, pousando o garfo. Dimensionou que viu as luzes da casa acesas enquanto eu estava fora. O garfo na mão dela parou no ar. Um instante de silêncio. Então, suavemente, ela continuou comendo. Eu deixei a TV ligada até tarde uma noite. Não conseguia dormir. Uma resposta perfeitamente casual.
Perfeita demais. Alex sorriu, embora o sorriso não alcançasse os olhos. Entendi. Ela voltou para o celular. A conversa terminou. Naquela noite, muito depois de Megan ter adormecido, Alex ficou acordado, encarando o teto. O peso da incerteza pressionava seu peito, cada respiração tensa e contida. Ele poderia fazer o que a maioria dos homens em sua posição faria, em ignorar, fingir que estava tudo bem, deixar o tempo suavizar as arestas. Oh! Alex virou a cabeça, olhando para sua esposa adormecida. Ela estava de costas para ele, novamente. Algo estava acontecendo. Algo real. E ele ia descobrir exatamente o que era. Alex Carter sentou-se à mesa da cozinha, encarando seu copo intocado de bourbon. O líquido dourado refletia a luz fraca do lustre acima, lançando um brilho estranho sobre o balcão de mármore. Ele sempre encontrara conforto na rotina, em chegar em casa após um longo dia, compartilhar o jantar com a esposa, assistir a um filme juntos antes de dormir. Mas ultimamente, o calor de suas noites havia sido substituído por algo frio, algo distante. Megan mudará. Estava sempre no celular, rindo de mensagens que nunca compartilhava. Chegava tarde do trabalho, com encontros sociais, trazendo o aroma de uma colônia cara que não era dela. Quando Alex alcançava a noite, ela suspirava, irritada, e se virava, como se a mera ideia de seu toque a repugnasse. No início, ele se convencera de que era estresse. O trabalho estava sobrecarregando-a, talvez ela estivesse apenas cansada. Mas a dúvida começou a se infiltrar, um veneno lento e constante pingando em sua mente. E naquela noite, aquele veneno estava prestes a revelar todo o seu efeito. O som de água correndo vinha do banheiro no andar de cima. Megan estava no chuveiro. O celular dela, prateado e elegante, estava largado no criado mudo, desprotegido. De repente, a tela acendeu com uma vibração suave. Alex não era o tipo de homem que invadia a privacidade da esposa. Confiança era a base do casamento, não era? Mas algo dentro dele, um sussurro quieto e insistente, dizia que o que estava naquela tela continha a resposta para todas as suas dúvidas. Ele se aproximou lentamente, o coração batendo firme, mais pesado, como um tambor de guerra em seu peito. Uma nova mensagem. Número desconhecido. Asterisco pronta para a noite mais quente da sua vida, asterisco o ar no quarto ficou mais denso. Alex encarou as palavras, desejando que significassem outra coisa, qualquer coisa. Seus dedos se fecharam em um punho, as unhas cravando na palma da mão. A garganta seca, a respiração rasa. Ele queria acreditar, precisava acreditar que era algum mal-entendido, uma brincadeira, um erro. Mas, no fundo, ele sabia. Ele rolou a conversa para cima. Estava repleta de mensagens que não deixavam espaço para dúvidas. Megan estava planejando isso há semanas. As palavras na tela eram cruas, explícitas, cheias de excitação e antecipação. E então, o golpe final, em asterisco Megan, amanhã vai ser lendário. Esses caras são de outro mundo. Meu marido nunca poderia competir, asterisco. Alex sentiu uma estranha calma se instalar sobre ele. Não raiva, não coração partido, apenas uma clareza fria e silenciosa. Sua esposa não estava apenas traindo. Ela estava rindo dele pelas costas. A água do chuveiro desligou. Passos. Alex colocou o celular exatamente onde estava e se afastou. Ele foi até a cadeira do quarto, pegando um livro como se estivesse sentado ali o tempo todo. Megan entrou, enrolada em uma toalha, o cabelo loiro úmido caindo sobre os ombros nus. Ela estava digitando, sorrindo para a tela. Então, como se sentisse os olhos dele sobre ela, ergueu o olhar. Oi, disse casualmente, jogando o celular na cama. Não te ouvi entrar. Alex forçou um sorriso. Só lendo. Ela não pareceu se importar. Em vez disso, pegou a escova de cabelo e sentou-se à penteadeira, cantarolando suavemente. Ele a observou pelo espelho, o jeito como ela passava a escova cuidadosamente pelo cabelo, o modo como seus lábios se curvavam nas extremidades, como alguém com um segredo. Então, o celular dela tocou. Ela olhou para a tela, hesitou. O número estava salvo, mas Alex viu como os dedos dela pairaram sobre o botão de recusar. Não vai atender? Ele perguntou, mantendo a voz leve. A hesitação de Megan foi breve. Ela exibiu um sorriso rápido, forçado. Só uma ligação do trabalho. Ela deixou tocar mais 2 vezes antes de finalmente atender. Alex ficou parado, ouvindo.
Oi, ela disse, a voz suave e brincalhona. Então, virou-se ligeiramente, baixando o tom. Não, ele está aqui. Sim, amanhã ainda está de pé. Mal posso esperar. Ela riu, uma adaga direto em suas costelas. Alex respirou fundo, controlando o fogo que queimava dentro dele. Ele não ia gritar. Não ia acusar. Ainda não. Porque agora ele não apenas ia expô-la. Ele ia destruí-la. E amanhã, Megan aprenderia exatamente o que significava atrair o homem que lhe dera tudo. Alex Carter estava em seu carro, segurando o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Sua mente corria, revisitando cada traição, cada sussurro, cada risada debochada que ele ouvirá. Ele sentia o lento e constante ardor da raiva se enroscando em seu peito como uma serpente, apertando a cada respiração. Mas a raiva sozinha não o serviria. Ele precisava de algo mais potente, em uma vingança fria, calculada. Ele desligou o motor e exalou, se estabilizando. Não haveria gritaria, nem explosões emocionais. Se Megan achava que o havia superado, ela estava prestes a descobrir o quão errada estava. Alex entrou em casa, seus movimentos controlados, precisos. Megan estava no chuveiro, sua voz cantarolando uma melodia como se nada no mundo pudesse tocá-la. Ele tinha tempo. Ele foi direto para o quarto, até o criado mudo dela. O pequeno frasco laranja de comprimidos estava lá, a tampa ligeiramente frouxa de tanto uso. Com precisão metódica, Alex desenroscou a tampa e despejou o conteúdo na palma da mão, em comprimidos redondos e minúsculos de proteção, uma salvaguarda que ela não merecia mais. Ele enfiou a mão no bolso e tirou comprimidos de açúcar idênticos que havia preparado antes. Cuidadosamente, substituiu cada um deles antes de fechar o frasco e colocá-lo de volta como se nada tivesse mudado. Ele recuou, observando seu trabalho com uma calma satisfação. Ela continuaria tomando-os, alheia, e quando as consequências de suas ações batessem à porta, ela não teria ninguém para culpar além de si mesma. Ele se virou e caminhou pelo corredor em direção ao próximo alvo. Alex sempre foi um solucionador de problemas, um homem de lógica. Se algo precisava ser consertado, ele encontrava um jeito. E naquela noite, o que precisava ser consertado era a percepção de Megan sobre consequências. Ele pegou uma pequena caixa na garagem. Dentro, câmeras de segurança elegantes, quase invisíveis, não quaisquer câmeras, mas dispositivos de alta resolução, ativados por movimento, capazes de transmitir diretamente para seu celular. Ele as usará uma vez para a segurança da casa. Agora, tinham um novo propósito. Movendo-se com a precisão de um artesão, ele as instalou em locais estratégicos, em uma na sala, cuidadosamente escondida entre dois livros na prateleira, outra perto da entrada do corredor, angulada para captar qualquer movimento, a última, ele colocou atrás de um vaso decorativo no suporte da TV, voltada diretamente para o sofá, onde provavelmente aconteceria a principal diversão. Quando terminou, a casa parecia intocada, imperturbada. A cena perfeita de um crime, exceto que, dessa vez, a única criminosa era aquela que achava que nunca seria pega. Ele olhou para o celular e testou a transmissão. Imagens nítidas, claras. Megan nunca veria isso chegando. Antes de sair de casa para sua suposta viagem de negócios, Alex deu um último passo, protegendo-se de quaisquer armadilhas legais que ela pudesse tentar armar depois. Sentado à sua escrivaninha, ele puxou uma pasta contendo todos os documentos financeiros, em bens conjuntos, apólices de seguro. Com o olhar cuidadoso de um engenheiro, analisou cada cláusula, cada brecha. Fez cópias, enviou-as para seu e-mail pessoal e até marcou uma consulta com seu advogado, só por precaução, caso Megan tentasse virar o jogo contra ele mais tarde. Quando terminou, sentiu algo que não sentia há meses, em controle. Ele não era mais o tolo no escuro, confiando cegamente em uma mulher que há muito abandonara qualquer lealdade. Não, ele era a tempestade agora, ganhando força no horizonte, pronta para desabar sobre ela quando ela menos esperasse. Alex trancou seus arquivos, levantou-se e deu uma última olhada pela casa. Amanhã, Megan teria sua festa. Ela beberia, riria e pensaria que havia vencido. E então, a noite desmoronaria ao seu redor. Com um sorriso que nunca alcançou os olhos, Alex pegou suas chaves e saiu pela porta. O ar noturno estava carregado com o cheiro de álcool derramado e colônia barata. Pelas câmeras escondidas, Alex Carter observava enquanto sua outrora amada esposa, Megan, girava pela sala em um estado meio bêbado, cercada por 3 de seus colegas. A casa que ele construíra, o lar que ele prezara, agora era um antro de traição. Copos tilintavam, risadas enchiam o espaço.
Uma risada profunda e debochada de um dos homens cortou o ar quando Megan caiu em seu colo, a cabeça jogada para trás em um deleite descarado. A mandíbula de Alex se contraiu, os dedos cerrando-se em punhos enquanto observava. Mas ele se forçou a permanecer calmo. Então, o momento chegou. Ela ergueu o copo bem alto, arrastando as palavras enquanto gritava: Vocês são muito melhores que meu marido. Ele não tem ideia do que está perdendo. Foi o suficiente. O prego final no caixão. Com uma calma assustadora, Alex desligou a transmissão de vídeo no celular, saiu do carro e se aproximou da porta de casa. Ele não a abriu com força, não fez barulho. Simplesmente a destrancou, girou a maçaneta e entrou. Silêncio. A música ainda tocava, mas as risadas morreram instantaneamente. Um a um, os rostos se voltaram para ele. O ar no cômodo mudou, ficando denso, sufocante. Os homens outrora confiantes, que se deleitavam com sua humilhação, agora se enrijeceram, seus sorrisos se transformando em olhares arregalados. E então havia a Megan. Todo o seu corpo ficou tenso enquanto ela se levantava lentamente do colo do homem que acabará de entreter sem pudor. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Alex não disse nada. Em vez disso, caminhou até a TV com uma lentidão deliberada. Puxou o controle do bolso e apertou play. A tela piscou. Um segundo depois, a filmagem da câmera escondida começou a rodar. O cômodo foi preenchido pelo som da voz de Megan, suas próprias palavras a condenando, em asterisco: Vocês são muito melhores que meu marido. A asterisco. Suspiros. Um dos homens se levantou do sofá. Outro passou a mão pelo rosto, murmurando nossa, como se tivesse acabado de perceber a profundidade do desastre que se desenrolava. O rosto de Megan perdeu toda a cor. Alex, ele levantou a mão, silenciando-a. O fogo em seu peito queimava forte, mas seu rosto permanecia frio, indecifrável. Ele não gritou. Não xingou. Não precisava. Em vez disso, ele se virou, caminhou até a porta da frente e saiu. A noite estava fresca, mas ele não sentia nada além do calor da raiva. Ele pegou a bolsa preta que havia preparado antes, cheia de cada vestido de grife, cada bolsa cara, cada peça de roupa absurdamente cara que Megan acumulará ao longo dos anos, presentes que ele comprará para sua esposa, nunca para a mulher que estava dentro de sua casa, humilhada e exposta. Um a um, ele jogou o conteúdo no gramado. A pilha de seda fina, couro e renda brilhava sob as luzes da rua como os restos de um império caído. Então, com a mesma calma assustadora, Alex tirou um isqueiro prateado do bolso. Megan gritou da porta em Alex, não. Mas era tarde demais. Um clique, uma chama. Ele jogou o isqueiro na pilha. O fogo irrompeu instantaneamente, devorando o luxo que ela outrora exibirá. As chamas dançavam selvagemente, crepitando e rugindo enquanto subiam, engolindo a própria imagem da mulher que ela fingira ser. Atrás dele, o som de passos apressados encheu o ar enquanto os três homens corriam para sair. Não queriam fazer parte da tempestade que estava prestes a chegar. Um deles murmurou: cara, vamos embora, frenético antes de desaparecer na noite. Megan, no entanto, estava congelada. Ela ficou na varanda, os lábios tremendo, a respiração rasa. Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente. Alex finalmente se virou para ela, a voz gélida. Esta é a minha casa, ele disse. E você não é mais bem-vinda aqui. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer discussão aos gritos poderia. Lágrimas brilharam nos olhos dela, mas ele não sentiu nada. Nem piedade, nem remorso. Apenas justiça. Alex não tinha notícias de Megan há meses após aquela noite humilhante. Ela desaparecera de sua vida como um pesadelo. Mas enquanto tomava seu café matinal um dia, folheando o correio, um envelope grosso chamou sua atenção. Intimação judicial. Ele o abriu. Requerente em Megan Carter. Reivindicação em pensão alimentícia. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Ela estava grávida e agora tentava jogar a responsabilidade nele. Alex colocou a carta na mesa, sua mente já funcionando como uma máquina bem lubrificada. Asterisco, você realmente achou que eu cairia nisso? Achou que eu não estava preparado para cada movimento que você poderia fazer? Asterisco, sua próxima ligação foi para seu advogado. O tribunal era estéril, suas paredes brancas e bancos de madeira polida refletindo a luz dura acima. O ar cheirava a desinfetante e tensão. Alex sentou-se em seu lugar designado,
calmo e composto, enquanto do outro lado Meghan desempenhava seu papel. Ela parecia diferente. A mulher confiante e sedutora que outrora desfilava pela casa deles fora substituída por alguém desleixado, desesperado. A maquiagem estava exagerada, como se tentasse esconder as olheiras. Ela acariciava o ventre, garantindo parecer frágil, a imagem perfeita da mulher injustiçada. O advogado dela, um homem de meia-idade com um ar de autoridade ensaiado, ajustou a gravata antes de falar. Meritíssimo, minha cliente, Meghan Carter, está em um estado delicado. Ela espera um filho, concebido dentro do período de seu casamento com o Sr. Carter. Como tal, buscamos o suporte financeiro apropriado. A advogada de Alex, uma mulher perspicaz chamada Evelyn Althorne, mal ergueu uma sobrancelha. Ela se levantou com uma confiança silenciosa. Com todo o respeito, meritíssimo, meu cliente contesta essas alegações. Estamos preparados para apresentar evidências convincentes de que o Sr. Carter não é o pai biológico desta criança. Dadas as circunstâncias da separação, solicitamos um teste de paternidade antes de prosseguir com qualquer discussão financeira. Meghan se enrijeceu, as unhas cravando nas palmas das mãos. Isso é ridículo, ela explodiu. Alex, você sabe que este é seu filho. Ainda éramos casados. O menor dos sorrisos curvou os lábios de Evelyn. Casados, sim. Mas fiéis? Isso é outra questão. O advogado de Meghan tentou rapidamente retomar o controle. Objeção, meritíssimo, isso é especulativo e irrelevante. Mas o juiz, um homem grisalho com olhos perspicazes, levantou a mão. Indeferido. Dadas as circunstâncias do caso, um teste de paternidade é um pedido razoável. Senhora Carter, se você afirma que esta criança pertence ao Sr. Carter, não deve ter problema em prová-lo. O rosto de Meghan empalideceu. Dias depois, os resultados do teste chegaram. O envelope parecia mais pesado do que deveria nas mãos de Alex. Ele estava do lado de fora do tribunal, encarando Meghan do outro lado do estacionamento. Ela estava de frente, mordendo o lábio, nervosa. Com um movimento lento e deliberado, Alex rasgou o envelope e leu os resultados em 0% de probabilidade de paternidade. Nem margem para dúvida. Meghan viu a expressão dele mudar, o sorriso lento, vitorioso, inevitável. A respiração dela falhou. Ela correu até ele. Alex, escute, ele ergueu o papel entre eles. Leia. A mão dela tremia enquanto pegava o documento, os olhos correndo pelo texto. Seu rosto se contorceu, passando de pânico a devastação, até algo mais feio, em desespero. Isso não pode estar certo, ela gritou. Deve haver um erro. Talvez precisemos de outro teste. Alex deu um passo à frente, a voz baixa, mas cortante. Você realmente achou que eu deixaria você me prender? Seu olhar perfurou o dela. Você destruiu nosso casamento. Me humilhou na minha própria casa. E agora está aqui, tentando roubar um futuro que não me inclui. Meghan balançou a cabeça freneticamente. Eu não sabia. Juro, eu pensei, não, Alex interrompeu, a voz gélida. Você pensou que poderia me sugar até secar. Mas esse seu joguinho acabou. O som de saltos batendo contra o asfalto chamou a atenção deles. Evelyn se aproximou, segurando uma cópia dos resultados do teste. Sr. Carter, o juiz arquivou o caso. Você não deve nada. Meghan engasgou. Espera, o quê? Não, tem que haver algo que eu possa fazer. Evelyn ajustou os óculos. Você pode encontrar o verdadeiro pai e resolver com ele. Mas legalmente, o Sr. Carter não tem nenhuma obrigação com você. Este caso está encerrado. Meghan se virou para Alex, os olhos descontrolados, a respiração trêmula. Por favor, eu não tenho mais ninguém. Alex inclinou a cabeça. Pela primeira vez, ele viu o verdadeiro peso da queda dela começando a se instalar em seus ombros. Mas ele não sentiu nada. Nem piedade, nem raiva, apenas indiferença. Então talvez, ele disse, virando-se para ir embora, você devesse ter pensado nisso antes de arruinar sua própria vida. E com isso, ele se afastou, sem nunca olhar para trás. Meghan estava sentada em seu pequeno apartamento alugado, as mãos agarrando as bordas do celular, rolando furiosamente por mensagens que não chegavam. Os textos que enviará para seu chefe, seus colegas de trabalho, seus supostos amigos, permaneciam sem leitura ou, pior, vistos e ignorados.
O silêncio era ensurdecedor. Seu coração batia forte enquanto atualizava a caixa de entrada de e-mails pela 100ª vez naquele dia, esperando, rezando por alguma oportunidade, uma oferta de emprego, até mesmo uma resposta simples. Mas tudo o que recebia eram rejeições ou, pior, nada. A outrora respeitada gerente de RH, a mulher que podia fazer ou desfazer carreiras com uma única recomendação, agora se encontrava do outro lado da dinâmica de poder, completamente descartável. O vídeo, aquele vídeo maldito e condenador, espalhara-se como fogo. Começara como um sussurro, um vazamento por canais privados, mas logo alcançou a alta administração da empresa. Então, um a um, os colegas que costumavam cumprimentá-la com sorrisos amigáveis pararam de reconhecer sua existência. Veio o e-mail, em asterisco após uma revisão cuidadosa de eventos recentes. Lamentamos informar que seu contrato com a Carter Miles Incorporated está encerrado, com efeito imediato. Qualquer tentativa de contatar funcionários atuais para referências profissionais será considerada inadequada e poderá resultar em ações adicionais. Agradecemos suas contribuições anteriores e desejamos sorte em seus futuros empreendimentos. Asterisco. Megan lera 5 vezes, a visão embaçando com descrença. Demitida. Colocada na lista negra. Reduzida a nada em um único parágrafo. Ela tentará lutar, claro. Invadir o escritório no dia seguinte, apenas para ser escoltada para fora por seguranças como uma criminosa. Sem explicações, sem pedidos de desculpas, apenas um entendimento silencioso de que ela se tornará uma mancha que queriam apagar. Mas isso era só o começo. Os colegas que outrora flertavam com ela, que a faziam se sentir desejada, poderosa, onde estavam agora? Sumidos. O silêncio deles era uma faca no estômago, sua recusa em atender suas ligações, um lembrete cruel de que ela não fora nada além de uma diversão temporária para eles. E Alex? Ela ainda não conseguia compreender totalmente como ele a superara por completo. Ele não apenas a pegara. Ele planejara tudo, e nas câmeras, a exposição, a destruição calculada de sua vida social e profissional. Ele a deixara cavar sua própria cova e depois ficou lá, observando enquanto ela caía. Megan apertou a mandíbula, encarando seu reflexo na janela. Sua imagem outrora impecável, manicure perfeita, confiante, intocável, agora não passava de uma ilusão estilhaçada. Então, como se para girar a faca ainda mais fundo, outro e-mail apareceu em sua caixa de entrada. Este não era de uma empresa ou de um recrutador. Era do banco, em asterisco seu saldo caiu abaixo do valor mínimo exigido. Por favor, providencie o pagamento para evitar penalidades, asterisco. Sua respiração falhou. Ela já queimara a maior parte de suas economias, esperando conseguir um novo emprego rapidamente. Agora, a realidade de sua situação se instalava como um peso de chumbo em seu estômago. Suas mãos tremiam enquanto rolava pelos extratos bancários, aluguel, contas, mantimentos. Os números não mentiam. Ela tinha talvez 2 meses antes de ficar completamente sem dinheiro. E depois disso, um medo gélido a envolveu. As pessoas que ela zombara, o homem que ela traíra, a vida que ela jogará fora em nome de emoção e excitação, tudo se fora. E agora ela era nada. Megan deixou o celular escorregar de seus dedos, encarando o teto sem expressão. Pela primeira vez na vida, ela não tinha um plano reserva, nenhuma rede de segurança, ninguém para segurá-la. Sempre pensara que poderia cair de pé, não importava o que acontecesse. Mas enquanto estava lá, no escuro, com os ecos de sua própria queda ressoando em seus ouvidos, ela percebeu que, desta vez, estava verdadeiramente sozinha. Alex Carter estava na varanda de seu novo apartamento, um copo de uísque repousando levemente em seus dedos. O líquido âmbar girava sob o brilho fraco das luzes da cidade, refletindo seu próprio senso de triunfo silencioso. O ar noturno era fresco, carregando o zumbido distante do tráfego e os sons abafados de risadas de um bar próximo. Era um contraste gritante com o silêncio suburbano que ele outrora chamara de lar, um lar que se transformará em um campo de batalha de traição e humilhação. Agora, ele estava livre. Seu olhar vagou até o horizonte da cidade, um mar infinito de luzes piscando. Era um mundo novo, um que ele abraçara de bom grado, deixando para trás as ruínas de um passado que não queria mais reconhecer. A casa antiga fora vendida, suas paredes não mais ecoando com as risadas de uma mulher que jurara ser fiel. Ele apagou cada traço dela em fotos, mensagens, até as memórias às quais outrora se agarrara. Fora um processo meticuloso, apagá-la de sua vida, mas a cada dia que passava, o peso diminuía.
Um leve sorriso puxou o canto de seus lábios enquanto ele se lembrava do tribunal, do jeito como o martelo do juiz descera com finalidade, do olhar nos olhos dela, o desespero, a percepção de que ela perderá tudo estava gravada em sua mente. Ela esperara que ele fosse fraco, que fosse o homem que ela poderia continuar manipulando, mesmo após sua traição. Ela estava errada. Ele tomou um gole lento de uísque, a queimação uma sensação bem-vinda. A cidade se tornará seu recomeço. Não mais sussurros de vizinhos julgadores, não mais piedade indesejada de conhecidos que ouviram sobre o escândalo. Aqui, ele era apenas mais um homem em um terno bem cortado, mais um rosto anônimo em uma multidão de ambição e reinvenção. Seu novo apartamento era moderno, elegante, nada como a estética caseira e quente que Megan insistira um dia. Ele eliminara todos os vestígios de sua vida antiga. Não havia lembranças sentimentais, nenhuma foto de casamento emoldurada acumulando poeira. Em vez disso, seu espaço era limpo, minimalista, um reflexo da clareza que ele agora abraçava. Uma batida firme na porta o tirou de seus pensamentos. Ele colocou o copo na mesa, cruzando o chão de madeira polida. Ao abrir a porta, um rosto familiar o cumprimentou, em seu advogado, Daniel Ricci, vestido com seu terno impecável de costume. Ainda comemorando? Daniel sorriu, entrando sem ser convidado. Alex riu, fechando a porta atrás dele. Acho que mereço. Daniel jogou um envelope grosso no balcão da cozinha. A papelada final. Tudo processado em divórcio, acordos financeiros, transferências de propriedades. Ela não fica com nada além das roupas do corpo e o que sobrou de sua dignidade. Alex assentiu, folheando as páginas. Era surreal ver seu casamento reduzido a documentos legais e assinaturas, mas não havia arrependimento, apenas satisfação. E ela? Ele perguntou, embora a resposta já fosse clara. Daniel exalou, encostando-se no balcão. Não está em boa forma. O emprego se foi. Os supostos amigos sumiram no momento em que as coisas ficaram feias. E quanto ao pai da criança, ele balançou a cabeça. Parece que ele não quis saber dela também. Alex permitiu-se um breve aceno de satisfação. Era exatamente como ele planejara. Ela jogará seu jogo, e perderá. Você não precisa mais se preocupar com ela, Daniel acrescentou. Ela é um fantasma agora. Um fantasma. A palavra caiu bem. Levantando-se da cadeira, Alex caminhou até a janela do chão ao teto, absorvendo a paisagem urbana sem fim. Em algum lugar lá fora, ela estava assistindo sua vida desmoronar, percebendo que cada escolha a levará até ali. Ele, por outro lado, se reconstruíra das cinzas da traição. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia vivo.